Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos vocês neste dia tão abençoado. Hoje nós estamos aqui para mais um dia da nossa leitura bíblica. Nós vamos hoje ler do capítulo 8 ao capítulo 14 do livro de Josué. Antes, porém, nós vamos fazer a nossa oração para que o Deus das Escrituras se revele a nós. Senhor Deus, eterno e maravilhoso Pai, nesta hora gloriosa de oração, pedimos ao Senhor que alcance as nossas vidas, alcance cada pessoa nesta hora que está nessa jornada de leitura da sua palavra conosco e que todas possam, Senhor, ser alcançadas pelo teu poder em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque por aqui sempre temos um conteúdo de Deus para edificar a sua vida. Vamos lá, Josué, capítulo de número 8. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade, sua terra. Você fará com Ai, o seu rei, o que fez com Jericó e seu rei. E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite, com a seguinte ordem: atenção, preparem-se uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela. Fiquem todos alerta. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem, como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade. Pois dirão: estão fugindo de nós, como fizeram antes, quando estiveres fugindo. Vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, a entregará em suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou. Atentem bem para as minhas instruções. Então Josué os enviou. Eles foram e ficaram de emboscada entre Betel e Ai. A oeste de Ai, Josué, porém, passou aquela noite com seu povo. Na manhã seguinte, Josué passou em revista aos homens, e ele e os líderes de Israel partiram à frente deles para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram. Aproximaram-se da cidade pela frente e armaram um acampamento ao norte de Ai, onde o vale os separava da cidade. Josué pôs de emboscada cerca de 5.000 homens entre Betel e Ai, a oeste da cidade. Os que estavam no acampamento ao norte da cidade e os que estavam na emboscada a oeste tomaram posição. Naquela noite Josué foi ao vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todos os homens da cidade se apressaram, levantaram-se logo cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local de onde se avista a Arabá. Ele não sabia da emboscada armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel deixaram-se perseguir por eles e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai foram chamados para persegui-los. Eles perseguiram Josué e foram atraídos para longe da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, em Betel. Todos foram atrás de Israel. Deixaram a cidade aberta e saíram em perseguição de Israel. Disse então o Senhor a Josué: estende a lança que você tem na sua mão na direção de Ai, pois nas mãos entregarei a cidade. Josué estendeu a lança na direção de Ai, e assim que o fez, os homens da emboscada saíram correndo da sua posição, entraram na cidade, tomaram-na e depressa a incendiaram.
Quando os homens de Ai olharam para trás e viram fumaça da cidade subindo ao céu, não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiam para o deserto se voltaram contra os perseguidores. Vendo Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta subia fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados, tendo os israelitas dos dois lados. Então os israelitas os mataram, sem deixar sobreviventes nem fugitivos. Mas prenderam vivo o rei de Ai e o levaram a Josué. Israel terminou de matar os habitantes de Ai no campo e no deserto, onde os tinha perseguido. Eles morreram ao fio da espada. Depois disso, todos os israelitas voltaram à cidade de Ai e mataram os que lá havia ficado. 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Era toda a população de Ai, pois Josué não recusou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai. Mas Israel se apossou dos animais e dos despojos daquela cidade, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Josué. Assim, Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo monte de ruínas, um lugar abandonado até hoje. Enforcou o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a tarde, ao pôr do sol. Josué ordenou que tirassem o corpo da árvore e que o atirassem à entrada da cidade. E sobre ele ergueram um grande monte de pedras que perdura até hoje. Então Josué construiu um monte Ebal, um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Ali, na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiro e naturais da terra, com seus líderes, os seus oficiais e os seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que carregavam. Metade do povo estava em pé defronte do monte Gerizim e metade de frente do monte Ebal, tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo o que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas de Zefelá e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano. Eram os reis dos hetitas, dos amorreus, dos cananeus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó, e aí recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães dos suprimentos deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a eles e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós, como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, o seu Deus.
pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito, e tudo o que os 2 reis dos amorreus, a lestes do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, que reinavam em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas, e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram ao Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes. Por isso, partiram de viagem. 3 dias depois, chegaram à cidade dos heveus, que eram Gibeon, Gefira, Berote e Quiriate-Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, que lhes responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim, vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina por quebrarmos o juramento que lhe fizemos. E acrescentaram eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: por que vocês nos enganaram dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto? Agora vocês estão debaixo de maldição, nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o meu servo Moisés desse a vocês toda esta terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês, por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que parecer bem, bom e justo. Josué então os protegeu e não permitiu que os matasse, mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. É o que eles são até hoje. Sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e ainda destruído totalmente, fazendo com que Ai e seu rei, o que fizeram em Jericó, e o seu rei, que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel, e estavam vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai e todos os homens eram bons guerreiros. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, rei de Hebron, e Pirã, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon: venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Eglon, reuniram-se e vieram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venha depressa, salvem-nos, ajudem-nos,
pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros, e disse: o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis. Eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha deste Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Aron e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Aron para Azeca do céu, o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: sol para sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jassar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele quando o Senhor atendeu um homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo o Israel ao acampamento em Gilgal. Os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Avisaram a Josué que eles tinham sido achados numa caverna em Maquedá. Disse ele: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixem ali alguns homens de guarda, mas não se detenham. Persigam os inimigos, ataquem-nos pela retaguarda e não os deixe chegar às suas cidades, pois o Senhor, o seu Deus, os entregou em suas mãos. Assim, Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os, mas alguns conseguiram escapar-se e refugiaram em suas cidades fortificadas. O exército inteiro voltou então em segurança a Josué ao acampamento de Maquedá, e depois disso ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então disse Josué: abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles 5 reis. Os 5 reis foram tirados da caverna. Eram os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Eglon. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham apanhado: venham aqui e ponham o pé no pescoço destes reis. E eles obedeceram. Disse-lhe Josué: não tenham medo, não desanime, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Depois Josué matou os reis, mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, sob as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna, onde haviam se escondido na entrada da caverna. Colocaram grandes pedras que lá estão até hoje. Naquele dia, Josué tomou Maquedá, atacou a cidade e matou o seu rei à espada e exterminou todos os que nela viviam sem deixar sobreviventes. E fez com o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele avançou de Maquedá para Libna e a atacou. O Senhor entregou também aquela cidade e o seu rei nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou a espada todos os que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente ali, e fez com o seu rei o que fizeram com o rei de Jericó. Depois, Josué e todo Israel com ele avançou de Libna para Laquis, cercou-a e atacou-a. O Senhor entregou Laquis nas mãos dos israelitas. Josué
tomou-a no dia seguinte. Atacou a cidade e matou a espada todos os que nela vivia, como tinham feito em Libna. Nesse meio tempo, Orão, rei de Geser, fora socorrer Laquis, mas Josué o derrotou, a ele e ao seu exército, sem deixar sobrevivente algum. Josué e todo Israel com ele avançou de Laquis para Eglon, cercou-se-a e a atacou. Eles a conquistaram naquele mesmo dia, feriram na espada e exterminaram os que nela viviam, como tinham feito com Laquis. Então Josué e todo Israel com ele foi de Eglon para Hebron e atacou. Tomaram a cidade e a feriram a espada, como também o seu rei, os seus povoados e todos os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram totalmente a cidade e todos os que nela viviam, como tinham feito com Eglon. Depois Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir. Tomaram a cidade, seu rei e seus povoados, e os mataram à espada. Exterminaram os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Fizeram com Debir e seu rei o que tinham feito com Libna, o rei com Hebron. Assim, Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Neguebe, a Zefelá e as vertentes, e derrotou todos os seus reis, sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo o que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. Josué derrotou desde Gades Barneia até Gaza e toda a região de Gazon, e de lá até Gibeon. Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué retornou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sinron e Axaf, e aos reis do norte, que viviam nas montanhas de Arabá, ao sul de Quinerete, na Zefelá e em Nafote-dor, a oeste. Aos cananeus, a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus, aos jebuseus das montanhas e aos heveus do Sope, do Hermon, na região de Mispa. Saíram com todas as tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom, para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiram até Sidom, a grande, até Misrefote Maim, e até o vale de Mispa, a leste. Eles os mataram sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado. Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor e matou o seu rei à espada. Azor tinha sido a capital de todos esses reinos. Matou à espada todos os que nela estavam. Exterminou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Azor. Josué conquistou todas estas cidades e matou à espada os reis que os governavam. Destruiu-as totalmente, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado.
Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Assor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais destas cidades, mas mataram todo o povo à espada, até exterminá-lo completamente, sem poupar ninguém. Tudo que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés. Moisés ordenou a Josué e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Neguebe, toda a região de Gósen, Zefelá, Arabá e aos montes de Israel e suas planícies, desde o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, no sope do monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo, com exceção dos heveus que viviam em Gibeon. Nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todas conquistou em combate, pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquela ocasião, Josué exterminou os Enaquins dos montes de Hebron, de Debir e de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu-os totalmente e também as suas cidades. Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita. Somente em Gaza, em Gate e em Asdob é que alguns sobreviveram. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu a por herança a Israel, repartindo entre as suas tribos, e a terra teve descanso da guerra. São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte de Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro de Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Este território incluía metade de Gileade. Também governou a Arabá oriental, desde o mar de Quirenete até o mar de Arabá, o mar salgado, até Bet-Gesimote, e mais ao sul, ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bassã, um dos últimos refaíns que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcá, toda a Bassã, até a fronteira do povo de Gessur e de Maaca, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como prioridade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado oriental do Jordão, desde Baal-Gate no vale do vale Líbano até o monte de Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas a serra central de Zefelá e Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe, as terras de Hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, o rei de Jericó, o rei de Ai, próxima a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jamute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gesser, o rei de Debir, o rei de Gedé, o rei de Ormã, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de rei de Tapuá, rei de Efer, rei de Afec, rei de Lazaron, rei de Madom, rei de Azó, rei de Zinron Meron, rei de Axaf, rei de
Tanak, o rei de Megido, o rei de Guedes, o rei de Joquenaão do Carmelo, o rei de Dor em Nafote-Dor, o rei de Coim em Gilgal, o rei de Tirza, 31 reis ao todo. Sendo Josué já velho de idade, bastante avançado, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta, todas as regiões dos filisteus e dos Jesuritas, desde o rio de Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte, todo este território considerado cananeu. Abrange a região dos Aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda, desde o sul, toda a terra dos cananeus, desde Ará dos Sidônios até Afeque, a região dos amorreus, a dos Gibleus e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gate ao pé do Monte Hermon até Lebon-Amate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misfote-Maim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá essa terra a Israel por herança, como ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado. Esse território se estendia de Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, incluindo todo o planalto de Medeba até o Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e prosseguia até a fronteira dos amonitas. Também incluía Gileade, o território dos Jesuítas e Macatitas, toda a região do Monte Hermon e toda a Baçã até Salca. Isto é, todo o reino de Og em Baçã, que tinha reinado em Asterote e Edrei, um dos últimos refaíns sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e tomando as suas terras. Mas os israelitas não expulsaram os jeruítas e macatitas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são herança deles, como já lhes dissera. A tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: desde Aroé, na margem do ribeiro de Arnon, e desde a cidade situada no meio do vale, desde o ribeiro e todo o planalto, depois de Medebá, até Esbom, e todas as suas cidades no planalto, inclusive de Bom, Bamote, Baal, Bet, Baal, Meon, Jassá, Quedemote, Mefate, Kiriataim, Sibma, Zeret, Zahar, na encosta do vale. Bate-Peor, as encostas de Pisga e Bet-Gesimote, todas as cidades do planalto e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governavam em Esbom, Moisés o tinha derrotado, bem como aos líderes midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Rebá, aliados de Seom, que viviam naquela terra. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram a espada Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação. A fronteira da tribo de Ruben era a margem do Jordão. Estas cidades e os seus povoados foram a herança de Ruben, clã por clã. A tribo de Gade, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o território de Jassá, todas as cidades de Gileade e metade do território amonita, até Aroé, perto de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramate, Mispa e Betonim, e desde Manaim até o território de Debir. No vale do Jordão incluía
Bet-Arã, Bet-Nimrã, Sucote, Zafon, o restante do domínio do Seom, rei dos Esbom, abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete. Esta região, com suas cidades e povoados, foram uma herança de Gad, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã. Moisés dera o seguinte território. Seu território se estendia desde Manaim e incluía toda a região de Bassã, todo o domínio de Og, rei de Bassã, todos os povoados de Jair em Bassã, 60 cidades. Metade de Gileade, Asterote e Edrei, cidades do reino de Og em Bassã. Este foi o território destinado à metade dos descendentes de Maqui, filho de Manassés, clã por clã. Essa foi a herança que Moisés lhes deu quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas a tribo de Levi, Moisés, não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como lhes já dissera. Foram essas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9 tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, pois Moisés já tinha dado herança às 2 tribos e meia a leste do Jordão, mas aos levitas não dera herança entre os demais. Os filhos de José formaram as 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do Quenezeu, Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dá-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada de Queriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Fizemos a leitura do capítulo 8 ao capítulo 14 do livro de Josué. Se o Senhor nos permitir, amanhã prosseguiremos com a nossa jornada de leitura da palavra de Deus.